Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse as comportas do céu sobre este ginásio. E na medida em que eu estiver conduzindo o seu povo para um encontro mais íntimo e pessoal do Senhor pela pregação da palavra, que esta mensagem venha impactar os presentes e aqueles que estão assistindo pelos veículos da mídia, aqueles que assistem pela internet, aqueles que estão assistindo pelas ondas dos rádios. Que nesta manhã, ó Deus, haja um impacto tão grande da sua glória nesse lugar, que alguns não consigam sair daqui andando. Que esse povo, ao voltar para casa, volte navegando nas ondas da sua presença. Faz explodir nesse lugar uma apoteose do seu Espírito, ó Pai. Abre as comportas do céu mais uma vez sobre esta cidade. Pai, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Abre, Senhor, uma vez mais eu te peço as comportas do céu, e mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, meu Deus, agora. Fala profundamente ao nosso coração. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo. Antes de se assentar, depois você vai se assentar por um tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, quando vocês mexeram aqui na caixa, faltou o retorno aqui. Atos capítulo 1. Mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino e de toda a diretoria dos Gideões Missionários, o pastor Reuel, todos aqueles que acreditaram mais uma vez no ministério que Deus me deu. Muito obrigado, pastor. Quem encontrou, diga amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, capítulo 1 de Atos, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram subir. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, por favor. Glória a Deus.
Alguns minutos atrás, eu dava entrevistas aqui atrás, alguns canais de TV. E todos perguntaram: pastor, o que significa ministrar na manhã missionária, nos Gideões? Eu disse: tudo é lindo na festa. Desde o início, a pré-festa, até a confirmação e a abertura da festa oficial. Mas nenhum dos cultos se compara ao culto da manhã missionária, porque ele é o cerne desse congresso. É como se fosse a mola mestra que sustenta a filosofia desta festa, que é a obra missionária. Ver as coreografias que aqui são apresentadas empolgam, emocionam e nos levam um pouquinho mais perto dos céus. Eu frequento essa festa desde o ano de 1988. E desde o ano de 1988 eu assisto peças, jograis, teatros. E cada vez que passa, eu me convenço de que não há um lugar como esse dentro do solo brasileiro. Podem haver outros congressos missionários, mas neste congresso existe a paixão missionária. Existe o impacto de Deus sobre as nossas vidas, nos chamando à responsabilidade. E quem não se emociona, e quem não tem paciência de assistir o que aqui foi dado, não deveria nem vir à festa. Porque Camboriú não é, para nós, pelo menos para nós, não é um ponto de encontro de colegas. Não deveria ser um passeio turístico. Camboriú é uma peregrinação. E só vem para a peregrinação homens e mulheres que estão preparados para tudo. Para sacrificar o seu almoço, para sacrificar a sua janta, para sacrificar a sua saúde. E eu profetizo que este sacrifício tem um peso diante de Deus. Eu vou repetir aqui: desta manhã, a glória de Deus será tão intensa sobre a sua vida, que por alguns momentos, alguns vão ter que segurar você pelo flanco esquerdo, pelo flanco direito. Porque se não te segurar, é perigoso você ser arrebatado literalmente daqui para o céu. Se tem algum missionário me ouvindo, algum coração missionário nessa manhã, eu queria que você desse mais um grito para que a glória de Deus fosse empolgada na nossa vida e na nossa história. Glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 1. Uma montanha é o cenário natural que Deus escolhe para pintar este quadro estabelecido na Bíblia. Na frente dele tem pelo menos cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas eu disse? Testemunhas oculares da sua ressurreição. Para cada um deles que ele apareceu num período de 40 dias, ele deu um convite. E estabeleceu a data, que eu não sei dizer com precisão qual era. Por 40 dias ele se apresentou a fiéis testemunhas, que eram íntimas dele, pastor Cizino, para que eles atestassem que ele havia ressuscitado. Cerca de 500 homens e mulheres foram convidados para esse encontro em Atos capítulo 1. Foram convidados de maneira particular e peculiar. Foram só homens e mulheres especiais. Dado o momento do encontro, estão todos eles no solapé do monte, todos esperando o convidado chegar. Eu sinceramente não sei como ele veio. Se ele veio andando, se uma carruagem o trouxe, se ele apareceu do nada, porque agora ele já não estava mais condicionado às leis físicas desse nosso planeta. Eu só sei que quando ele aparece, as 500 vidas que estão ali em Atos capítulo 1 são tomadas por uma emoção indizível. São tomados por um momento de êxtase. A presença dele provoca quase que uma cartaz no coração das pessoas que ali estão. Eles estão agora olhando mais uma vez, e com precisão e com tempo, a figura que 43 dias antes eles viram pendurada no alto de uma cruz. 43 dias antes deste episódio, eles viram o seu corpo trucidado, violentado, violado, destruído, mutilado, cortado, cicatrizado, pendurado no alto de um madeiro. 43 dias depois, está ele em pé, curado, purificado, vitorioso,
sorridente e pronto para dar ordens, pronto para se revelar como aquele que tem o poder sobre a morte. Você não entendeu? Eu vou repetir para ver se isso provoca algo no seu coração. Ele está pronto para provar que ele tem o poder sobre a morte. Eu não sei como ele começa o sermão. Sinceramente, não sei como é que ele começa a reunião. Também não importava o começo, o meio, porque ninguém estava prestando atenção no que ele estava dizendo. Somente um que estava ali perto para escrever mesmo, ou para ouvir e depois passar para que uma outra pessoa escrevesse. Somente um escriba, convidado por ele à parte, para escrever aquilo que aconteceu naqueles minutos que foram decisivos para a história do cristianismo. Os demais, os pescadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, os ex-cegos, os ex-defuntos que ele havia ressuscitado, aqueles que estavam ali, simplesmente estavam absorvidos por algo divino. Ele está vivo, e isto é fato. Ele está falando de coisas de cima, ele revela coisas eternas. O diálogo é tão lindo que por um momento ele, sendo Deus, ele para o diálogo divino e abre uma oportunidade de diálogo. Ele abre uma oportunidade para que os homens que foram convidados por ele para aquela reunião perguntem a ele o que quisessem acerca do céu, acerca da eternidade, acerca da glória futura. Mas eles estão tão tensos, eles estão tão possuídos de um temor, que ninguém consegue perguntar nada do céu. Na verdade, a pergunta deles é tão idiota. Na verdade, a pergunta deles é tão sem sentido que eles tomam um puxão de orelha dele, mas com muito carinho, porque Jesus não era de constranger ninguém. Quando ele abre uma oportunidade para eles perguntarem, e veja, eles poderiam ter perguntado acerca do céu, poderiam ter perguntado qual é a localização do espaço geográfico do inferno, poderiam ter perguntado qual era a matéria, entre aspas, dos anjos, mas eles estão tão perdidos e absorvidos por aquilo que é revelador, que eles olham para ele no momento do diálogo e perguntam: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai libertar Israel da mão dos romanos? Quando eles dizem isso, eu imagino Jesus chacoalhando a cabeça, mas sem ira, dando um sorriso de canto dos lábios, olhando para o Pai e dizendo: não adianta. Eles estão possuídos de um temor. Eles estão vendo a minha presença e não conseguem pensar racionalmente. E então Jesus olha para eles e diz assim: não vos compete saber das coisas que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas eu vou dar um conselho para vocês: apressem um passo, saiam daqui agora, corram para Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Encontrem um lugar que vocês possam ficar pessoalmente guardados, longe da visão de todos, e em unanimidade busquem aquilo que pode descer do céu, e busquem o poder que vai vir sobre vocês do céu. E quando esse poder descer, vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Quando ele diz essas palavras, senhoras e senhores, o momento é tomado por uma visão transcendental. Imagine você que não há barulho naquele lugar, a não ser a respiração ofegante das testemunhas que ele está vivo. Por um momento o ambiente fica mais pesado do que estava, porque a glória divina, a Shekinah divina, que havia desaparecido desde o livro de Malaquias, ou seja, 400 anos atrás, resolve aparecer do nada. E uma fumaça branca é soprada sobre os seus pés. E quando esta fumaça envolve os pés de Jesus Cristo, ele começa a flutuar. E a nuvem que vem agora, ela não veio de cima para baixo, ela aparece do nada. Ela começa a sondar os seus pés e começa a elevar o corpo do mestre. Ele começa a flutuar. Na medida que ele vai flutuando, os que estão aqui embaixo estão fixos olhando nele. Eles não acreditam no que estão vendo. É a primeira vez para alguns, não para todos, mas é a primeira vez para a maioria, de que eles veem um homem flutuar sem ter asas. É a primeira vez que eles veem um corpo ser arrancado da terra sem o auxílio de asas. Ele vai subindo, o seu olhar deve ter sido intenso, o seu sorriso, um sorriso de até breve. E conforme ele vai subindo, homens e mulheres olhando, até que a nuvem o encobre e ele desaparece. E eles continuam olhando.
2 anjos que vieram para escoltá-lo, aqueles mesmos que apareceram na tumba, dizendo às mulheres: porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Os dois estão ali. Eles olham para baixo, imagino eu. Vêm os homens olhando para cima e recebem dele uma ordem: toque neles, senão eles vão ficar aí até o meu regresso, não vão querer sair desse lugar por nada. Os anjos descem, vão nos ombros dos homens, tocam neles, chama a atenção daqueles que ali estavam, e os anjos bradam dizendo: varões galileus, por que estáis olhando esse que foi? Não sintam muita saudade, porque do jeito que ele foi, qualquer dia desse, ele vai voltar. Qualquer dia desse, ele vai. Não, fale um pouquinho mais alto. Qualquer dia desse, ele vai. Acotovele o seu irmão, diga: você crê nessa esperança? Você tem essa esperança? O que eu vou pregar nesta manhã é algo muito sensível. Não é para qualquer um. É só para pessoas que estão cansadas de coisas da terra. É só para pessoas que querem ter um encontro com aquilo que é divino. Existem revelações da palavra que Deus dá de tempos em tempos. E o que eu vou falar agora é algo muito profundo. Porque eu murmurando dos discípulos, pastor Cisino, eu murmurando deles, dizendo: por que eles vão perguntar de coisas do céu? Vão perguntar de coisas efêmeras, passageiras da terra? O Senhor falou comigo: só tem uma maneira de você entendê-los. Eu disse: qual? Se transporte para lá. Tente ser um deles. Tente assistir em loco o que eles viram, e você vai sentir o que eles sentiram. Foi aí, pastor Júnior de Souza, que eu fechei os meus olhos e usei a inteligência que Deus me deu, e desenhei na minha mente o quadro: um monte, uma terra árida, 500 pessoas, e eu me coloquei entre eles. Fui empurrando um pela esquerda e o outro pela direita. E quando eu encarei ele de frente, faltou força no meu corpo também, porque o corpo dele está ali, sem cicatriz externa nos lombos, que foram triturados por mais de 400 cortes. Na testa dele não há marca do furo dos cravos. O corpo dele, que estava cadavélico no alto da cruz, Isaías disse que não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos, estava restaurado. E o brilho nos olhos dele era intenso demais. A única coisa que me fez acreditar que era o mesmo homem da cruz foi quando ele, pregando, dialogando, começa a gesticular com as mãos. E eu fui obrigado a olhar para as mãos dele, porque conforme ele fazia assim com as mãos, o sol por detrás fazia aparecer o seu brilho através de um buraco nas mãos dele. E todo mundo olhava, era para as mãos dele, e todo mundo dizia: é ele. Só ele tem cicatrizes nas mãos. Então eu olhei para os pés e vi os pés furados também. E faltou no meu corpo força. E eu tive que dizer: não é outro, é o Cristo que morreu há 43 dias atrás, mas que agora está ressuscitado. Eu quero que você memorize essa palavra comigo: ressuscitado. Não ouvi? Olhe para o seu irmão e diga: Jesus levou para o céu um corpo ressuscitado. Faz assim com o dedo. Diga para ele: não foi um corpo glorificado. Foi um corpo, não era um corpo. Isso é importante. Ele levou para o céu um corpo ressuscitado, não levou para o céu um corpo glorificado. Quando ele sai da tumba, lembra de Maria no meio do jardim? Quando ela viu ele de longe, pensou que ele era o jardineiro, e ela grita: hortelão, ou horteleiro, onde puseste o corpo do meu mestre? E quando Jesus se vira para ela e diz: Maria, ela grita: Raboni, és tu. E ela parte para dar um abraço em Jesus. Quando ela vai se aproximando, Jesus se afasta e grita: não me toques, não toque em mim. E
ele explica: não me toque, porque o meu corpo ainda não foi glorificado. Não entendi. Jesus disse: não me toques, porque o meu corpo ainda não foi. Então o corpo que Jesus arrasta para o céu é um corpo ressuscitado. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Preste atenção aqui. O corpo que sai de dentro da tumba é um corpo de carne e osso, igual ao meu, igual ao seu. O agravante e a única diferença é que esse corpo não tem sangue, porque o corpo ressuscitado não precisa do sangue. Como assim, pastor? Explica melhor. Explico. O corpo ressuscitado que saiu de dentro da tumba era um corpo movido pelo Espírito Santo de Deus. Era um corpo movido por aquilo que é divino, fantástico e sobrenatural. O corpo que sai da tumba, ele tem carne e tem osso, só não tem sangue. Grite comigo: não tem sangue. Não, mais alto, para tremer esse lugar: não tem sangue. Mais uma vez, grite: não tem sangue. Agora pergunte para mim: por que não tem sangue, pastor? Porque tudo que Deus dá, Ele não toma. E o sangue de Jesus foi doado no alto da cruz. Todo o seu sangue molhou o Gólgota. E o sangue é um presente do céu para a terra. O sangue dele permanece aqui. Ele sai da tumba num corpo estranho, num corpo que tem carne, num corpo que tem osso, mas não tem sangue. E esse corpo me apavora. Pergunte por quê. Não ouvi direito. Pergunte por quê. Porque com esse corpo de carne e osso, ele atravessa a parede. Com esse corpo de carne e osso, ele come peixe. Com esse corpo que ele come peixe, ele atravessa a parede de novo e abre a mão e põe na cara de Tomé e diz: põe o seu dedo aqui na minha ferida e veja se sou eu ou se não sou aquele que ressuscitou. Senhoras e senhores, o que eu estou te dando aqui é uma pérola. É uma matéria de mestrado alto em teologia. Então absorva o que eu estou pregando. O corpo que Jesus Cristo arrastou para o céu não era um corpo glorificado. O corpo que subiu para o céu tinha cabelos castanhos, quase 1,80 m de altura, olhos também castanhos, pele caucasiana. O linho que ele arrastou para o céu foi fabricado aqui na terra por mãos humanas. O cinto que cercava o corpo dele foi feito por mãos humanas. A barba que está sobre o rosto dele não é divina, é uma barba fabricada por DNA humano. A estrutura que ele está ali agora, subindo para o céu, quebrando a lei da gravidade, é uma estrutura humana. É um corpo de carne e de osso. Só não tem sangue porque o sangue ficou para nós. E a ausência do sangue no corpo dele mostra o lado mais divino que ele poderia ter. Com esse corpo ele sobe para o céu e uma nuvem o oculta. E para onde é que Jesus vai, igreja? Não ouvi? Ele foi para a Lua, ele foi para Marte, ele foi para Plutão, ele foi para algum planeta da nossa galáxia. Então para onde ele foi? Não ouvi, murcha a barriga para falar. Ele foi para onde? Qual céu? O primeiro céu, o céu atmosférico, onde voam os pássaros e as nuvens. O segundo céu, o céu cósmico, onde voam os cometas, onde estão fixos os planetas e as estrelas, as galáxias, as nebulosas. Qual céu ele foi? O terceiro céu, céu inacessível da glória divina, céu feito pelas mãos do arquiteto do universo, céu eterno, brilhante, carregado de glória, poderoso em essência. Oh, aleluia. E eu não me canso, pastor Cisino, de falar uma característica que o céu tem hoje. O céu para onde ele foi é perfeito. Eu disse que ele é, só não é completo. Pastor, como é que uma coisa pode ser completa
ser incompleta e ser perfeita ao mesmo tempo. Pergunte a um oleiro e você vai ver ele dizer o que é uma coisa perfeita, mas incompleta. Ele vai te dizer: o vaso que sai da minha mão é perfeito, não tem trincaduras, não tem rachaduras, mas é incompleto. Ele vai para dentro de uma loja e ele continua perfeito, mas continua incompleto. Só quando a dona de casa compra o vaso, leva para casa, desembrulha o vaso perfeito, recebe flores dentro dele, recebe joias e água, aí o vaso perfeito fica completo. O céu para onde Jesus foi é um céu perfeito, só não é completo. Pergunte por quê? Os moradores do céu estão na minha frente aqui ainda. Os moradores do céu estão aqui na minha retaguarda nessa manhã. O céu é perfeito, mas é incompleto. E agora você vai entender por que ele arrasta aquele corpo para o céu. Há uma lei estabelecida na eternidade divina. Gênesis capítulo 6, 7, 8. Deus olhou para a terra e disse: o meu espírito, pastor Jonatas, não vai ficar mais com o homem na terra. O homem não é digno de ter o Espírito Santo. O homem é insensível demais para ser amigo do Espírito Santo, pastor Paulo Marcelo. Quando Deus retira da terra o Espírito Santo, a parte mais divina de Deus, dada de presente à raça humana, Deus está dizendo: o homem não pode mais ir morar no céu. A raça por Deus criada neste mundo para que passasse por um período de provação e mostrasse que era possível nascer homem na terra e ir morar no céu. Porque eu não sei se você se lembra de uma pregação que eu fiz aqui alguns anos atrás, quando eu falo sobre o DNA divino. Eu digo que o homem é a única criatura da eternidade, da humanidade, do universo. É a única criatura feita por Deus que tem habilidades que nenhum outro tem. Anjos não podem morar na terra, porque são feitos da essência da glória de Deus. Quando se apartam durante muito tempo da presença de Deus, como são eternos e não podem morrer, eles se transformam de anjos em demônios. Se tirar os animais da terra, os animais acabam morrendo, porque o animal é feito da terra. Então você nunca vai ver um animal no céu, bem como você nunca vai ver uma casa e ter como vizinho um anjo, um serafim, um querubim, porque cada criatura fica no lugar em que foi criado. Anjo fica no céu porque foi feito no céu, animais ficam na terra porque foi feito na terra. Você é o único ser do universo que foi feito com aquilo que tem na terra e com aquilo que tem no céu. Então você pode morar na terra e pode morar no céu, e ponto final. Isso nos faz grandes. Deus fez o homem para isso, mas quando ele quebra a aliança no Éden através do pecado, quando os descendentes de Adão vêm e mostram que são tão promíscuos quanto ele, Deus arranca o seu espírito da terra. E uma vez o Senhor disse assim: olha, não acuse Deus, tá? Eu me arrependo de ter feito o homem. Isso não sou eu quem digo, é a palavra. Então há uma lacuna, o projeto primário está quebrado. O homem que foi feito para viver aqui e viver lá, foi condensado a uma vida só aqui. Você acredita mesmo que a cidade santa, estabelecida na eternidade, foi feita com um muro ao redor dela? Vamos usar a nossa inteligência humana agora. Por que é que a sua casa é cercada por muros? Por que tem um portão que cerca a sua casa? Para proteção e para impedir que pessoas que não são convidadas entrem lá dentro. Mas para que é que Deus faria uma cidade na eternidade e colocaria um muro ao redor dela? A princípio, Deus não tinha inimigo. Em segundo, Deus não tinha que bloquear nada na eternidade. Quando isso acontece, é porque Deus está dizendo: o homem não pode vir mais aqui. Os anjos que caíram também não podem voltar mais aqui. E o céu é cercado. É colocado na entrada do céu um portão, e esse portão é chaveado. E agora que o homem se perde, durante as primeiras 5 dispensações bíblicas, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, todos os homens que Deus tenta levantar na terra tombam e caem. E continuam provando a Deus que não são dignos e nem merecedores de irem para lá. Eis o mistério da encarnação. Eis o mistério de que mesmo ele sendo Deus, pastor Youssef, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne.
Ou seja, ele vem para tentar resgatar aquilo que o homem perdeu. Ele vem procurar o passaporte da humanidade que foi enterrado a 7 palmos debaixo da terra. Ele vem para carimbar uma vez mais a minha entrada e a sua dentro do céu. E para isso ele é provado ao extremo. E o Cristo que está em Atos capítulo 1 é o Cristo que o Roberto cantou. É um Cristo vencedor. Não, você não entendeu. Eu disse que é um Cristo vencedor. E como ele é vencedor, ele pega o troféu dele, que é o corpo ressuscitado. Porque a lei diz que toda alma que pecar, o salário do pecado é a... Todos pecaram e destituídos estão da... Jesus vem quebrar essas 3 leis estabelecidas. Quando ele vai para o céu com aquele corpo de carne e osso sem sangue. Quando ele entra nas pairagens celestes, como Deus, tendo todo o poder nas mãos, ele poderia ir direto ao palácio onde o Pai estava. Mas para se cumprir a lei, para que o homem tenha liberdade e oportunidade de salvação, ele arrasta este corpo para a entrada do céu. E quando a nuvem o deixa na entrada do céu, os anjos que guardam a entrada do céu, como não são oniscientes, e ontem nos ensinou aqui o nosso professor de hebraico, como anjos não podem saber o que se passa no passado, eles têm lembrança, no presente têm conhecimento, mas no futuro são ignorantes. E aquilo que é tapado pelo espaço geográfico, espaço físico, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso inibe a mente deles. Quando o corpo de Jesus Cristo ressuscitado em carne e osso, sem sangue, é arrebatado para frente da entrada do céu, os anjos que guardam o céu colocam a mão nas espadas e se aproximam para saber o que é e quem é aquele que quer entrar lá dentro. Quando se aproximam dele, ele não precisa falar nada, o olhar dele identifica quem ele é. Eles podem não conhecer o corpo, mas eles conhecem aquele olhar divino da eternidade. O corpo é de um homem chamado Jesus, mas o espírito que está dentro dele tem o nome Cristo, aquele ungido, ressuscitado para a eternidade, que pode dar ao homem a oportunidade de entrar ao céu. Ao detectarem dentro dele o Cristo, os anjos se curvam, se afastam e gritam para os anjos que têm a chave da entrada da cidade. E os anjos que estão na entrada da cidade vêm voando, vêm correndo com um molho de chaves na mão para abrir o portão. Porque o grito que saiu dos anjos que estão ao redor de Jesus agora, inclinados, é esse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que vêm com a chave na mão, vêm tremendo e gritando: mas quem é este Rei da Glória? Os que estavam inclinados se levantam e abrem as asas e gritam: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando o portão do céu se abre, pastor Cicilo, o corpo que entra dentro do céu não é espiritual. O corpo que atravessa o portão da entrada da cidade santa, pastor Napoleão. E a primeira vez que eu vi o versículo que eu citei foi numa pregação sua: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quando abriu o portão do céu, o corpo que entra é de carne e osso. Repito, sem sangue. E eu vou falar isso até você entender no final da mensagem. Quem sabe até no final você entende. O corpo que subiu tem carne e tem osso, mas não tem sangue. Porque o sangue ficou aonde? Está sobre a sua vida nesta manhã. O sangue permanece aqui. O corpo de carne e osso atravessa o portão do céu. E quando entra dentro do portão do céu, se cumpre literalmente toda a lei. Não precisou 10 passos dentro do céu. Eu entendo que bastou um. E quando aquele corpo, Johnson, para dentro do céu, os anjos que estão ao redor olhando, o corpo tem carne, tem osso. Todos são obrigados a se curvar.
Ele dá um grito: cumprida foi a lei. É possível nascer homem lá embaixo e vir morar aqui em cima. Você não entende? É possível ser homem de carne e osso lá naquela terra e arrastar para cá a sua essência e morar no céu. O céu que havia sido arrancado de nós volta para nossa mão. Eu estou dizendo que o céu que nós não podíamos entrar mais, agora é meu e seu por herança. Nós vamos morar lá. Oh glória. Há uma alegria no palácio sagrado. Mas como todo general de guerra, ao chegar do campo de batalha com a vitória, ele faz uma carreata pelo meio da cidade, até ser recebido com honrarias dentro do palácio. Eu duvido que com ele não foi diferente. Agora que a lei está cumprida, agora que alguém de carne e osso está dentro do céu, é possível ser transformado. E o corpo que foi ressuscitado agora é glorificado. Não sei se de cima para baixo, se de baixo para cima. Os cabelos castanhos começam a ficar brancos como a alva lã. Os olhos castanhos começam a ficar com cor de ambar, fogo. Os pés outrora feridos começam a reluzir como o latão que saíra da fornalha. O linho da terra começa a ser transformado por um linho sagrado celeste. Um cinturão de ouro traça o seu peito. E a voz dele agora não é uma voz de homem, é voz de Deus, voz de muitas águas. É ele gritando: o rei está de volta. Pode me chamar de criança, pode me chamar de apelador sentimental, pode me chamar de menino, mas me deixa sonhar nesta manhã. Vamos tentar enxergar o céu nesta manhã? Quem quer fazer uma viagem lá para dentro comigo? Então amplia sua mente. Não é viagem transcendental, é só fé. Caminha comigo dentro daquele lugar até chegar ao palácio. Eu descobri algumas coisas do céu que são muito tremendas, e isso alicerça a nossa fé. Há uma cidade inteira preparada para nós, diferente da favela onde você mora, do morro onde você é humilhado, diferente da tapera caindo aos pedaços. Terremoto não pode chegar lá, vendavais e tsunamis não existem lá, porque o equilíbrio daquele lugar tem nome: Jeová Tsidkenu, o Senhor bandeira nossa. Há uma cidade perfeita, com edifícios estabelecidos dourados. Um deles tem o seu nome na entrada. Um deles tem o seu nome na entrada. Tomara a Deus que você seja meu vizinho quando mudar para lá. Se puder, todo dia de manhã, porque lá não tem noite, porque Ele é o sol da justiça, eu vou chutar a sua porta, eu não vou nem bater e vou gritar: valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu ser triturado, moído, apanhar, caluniados? Valeu ou não valeu cada noite de amargura, cada noite sem dormir? Valeu ou não valeu as pedradas? Valeu ou não valeu os amigos e os inimigos e aqueles que não são nenhuma coisa nem outra, que batem, que dizimam, que destroem, que sepultam a gente todo dia? Valeu ou não valeu estar lá para chegar aqui? Você escapa de um raio, mas não escapa daquele lugar. Ei, levante a mão direita para o céu comigo e chacoalhe ela, por favor. Tem gente que nem para me obedecer presta, né? Coloque a mão no ombro de alguém com carinho e respeito. Agarre o ombro de alguém com carinho. Chacoalhe a pessoa agora. Vai aumentando a velocidade. Acorda ele, diga: acorda nessa manhã. Companheiro, faz isso aí. Eu sei que você já é um pastor mais antigo. Chacoalhe aí. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe nesta manhã para sacudir a sua fé. Para de buscar coisas dessa vida. Nós iremos para lá. Nós iremos para lá.
O menino do suspensório está de volta. Eu quero que o diabo vá se lascar nos quintos dos infernos. Eu quero que ele saiba que o céu é nosso. Que o céu é nosso. O céu é nosso. Magarastei andro balassuri de carandagara badash nokiandere besuri de rai. Eu já vou te levar ao palácio, porque eu tenho muita coisa para fazer nessa manhã. Deus vai honrar esta manhã, viu, pastor? Vem comigo, convida o irmão, diga: vamos com o pastor, vamos lá. Não custa, é só fé. As ruas são douradas. Quando eu era menino lá na Vila Tatu, pastor, tinha um menino que fazia a escola dominical comigo. O nome dele era Abraão. E um dia o professor de escola dominical ensinando e falando sobre o céu, sobre o galardão. Ele pegou um estudo do pastor Napoleão e começou a ensinar o galardão. O que é pedra na coroa, o que era brilho, o que era tudo. E o Abraão só de orelha em pé. Aí o professor terminou, né, com náuseas, dizendo: alguns não terão galardão, entrarão aqui com palmas nas mãos. Caiu uma tristeza em todo mundo. E o Abraão levantou a mão: com esse negócio de palma eu entro lá? Ninguém me tira de lá? E o professor falou: mas você não tem galardão. Eu falei: não quero saber. Eu quero saber se com isso ninguém me tira de lá. Aí o povo falou: por quê? Eu disse: pastor, se é para ir para o céu, nem que seja para ser gari lá, nem que me coloque de faxineiro. O negócio é ir morar lá. Eu quero ir morar lá. Histórias da Vila Tatu. A cidade tem um rio que corta ela. E a culpa não é minha do que eu vou falar, é os profetas da Bíblia. Também nenhum profeta é normal. A maioria dos profetas da Bíblia são acusados de esquizofrenia. Acusados do quê? Pergunte por quê. As 3 maiores agravantes de um esquizofrênico é esse, catalogado pela ciência. Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. Todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Eu sou o maior esquizofrênico que tem aqui. O apóstolo Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado a esses loucos que estão aqui. Juntaram 2 esquizofrênicos. Um falou que a água do rio sai debaixo do trono de Deus. Olha as loucuras. Esse foi Ezequiel. Aí vem Isaías, pastor, e diz que debaixo do trono tem brasas de fogo, porque os serafins pegam brasa de fogo debaixo do altar. Aí me deu um nó na cabeça. Falei: como é que a água passa lá debaixo? Aí o Senhor disse para mim: fica tranquilo, é que as águas do rio da vida não são águas comuns, são águas termais. Vou repetir: águas termais. Alguém aqui já foi em Caldas Novas? Os médicos de estresse contra a depressão e os que cuidam da melhor idade mandam essas pessoas dizer: vai para Caldas Novas, vai para um lugar que tem água quente, porque a água quente, ela cura a canseira, ela cura o enfado. Aleluia. Vai haver uma cura para você lá em cima. São águas que vão curar o cansaço desta igreja que não aguenta mais sofrer nesse mundo. São águas que vão trazer saúde emocional para você. Eu quero ver você tomar um banho naquele rio, e quero ver você sair sadio daquele lugar. Ah, Jesus! Pode não crer, eu disse, é o menino que está falando. Mas o mais lindo é que na entrada do céu eu descobri que nós não vamos receber um abraço de Deus. Isso é depois. Antes de receber o abraço, nós vamos receber um toque, a mão dele. Para quê, pastor? Ele vai segurar na mão um lenço. Eu coloquei um apelido no lenço: lenço da eternidade.
Porque antes de entrar lá dentro, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, todas as nossas lágrimas, todos os nossos abatimentos, toda angústia, toda dor. Tem pessoas que vieram para a festa, estão aqui há 10 dias em busca de algo e não ouviram ainda. Não é que os pregadores não atingiram o seu coração, não é que Deus reservou ainda algumas coisas. Você está em teste, está em prova. E o Senhor me manda dizer que se você não teve motivos para dar gritos de glória a Deus até agora, Ele entende, porque sabe que sofrer como você está sofrendo, ser abusado como fizeram com você, perder os seus sonhos, perder a sua esperança, ver o seu projeto de música não funcionar, ver o seu projeto como pregador ainda não vingar, eu sei que isso machuca demais, mas o Senhor manda dizer: tenha paciência. Um dia, e se não for aqui, lá em cima, eu enxugo dos seus olhos todas as suas lágrimas. Quem acredita nisso, dá um grito, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor quer dizer então que eu vou morrer por aqui? Quer dizer então que a minha dor vai continuar? Não, eu estou dizendo que possa ser que Ele não enxugue, ou possa ser que Ele enxugue. Pergunte como. Não ouvi. Melhor do que falar, eu posso dar um exemplo. Gabriel Otávio, vem cá, filho. Rápido, rápido, rápido. Vem pulando, porque agora você pode. Pastor Cizino, eu gastei, o pastor saiu, mas está ouvindo. Eu gastei 2 anos da minha vida pregando o evangelho. A metade do que eu recebi durante 2 anos, eu investi na saúde desse menino. Tem alguns irmãos dos Estados Unidos aqui que devem se lembrar quando eu fui fazer campanha lá. Eu levei fotos dele. Ele tinha uma doença incurável na medula óssea. O corpo desse garoto virou um cobaia na mão dos principais hospitais do Brasil. Ele tinha o corpo dele todo picado por agulhas. A medula óssea dele foi destruída pelos hospitais para descobrirem o que ele tinha. E eu peguei ele no colo quando ele nasceu. A família dele me deu comida quando eu não tinha comida. A família dele até hoje é o sustentáculo de oração do ministério que Deus me deu. 2 anos da minha vida eu orava e não acontecia nada. Um dia eu cheguei no quarto, ele estava deitado nu. Eu olhei o corpo dele definhando, as pernas travadas, ele babava, ele não conversava mais. Eu botei a mão no corpo dele e ele disse: Jesus, mandei a família sair, ou o Senhor cura ou o Senhor leva esse menino embora, porque a gente não aguenta mais de dor. A mãe dele teve o salário dela adiantado, pastor Napoleão, por quase 10 anos de trabalho. A empresa adiantou para cuidar da saúde dele, e nada acontecia. Um belo dia eu vim aqui no Rio Grande do Sul e me levaram na casa de uns crentes doidos, uns crentes malucos, uma família inteira de gente doida, gente que ora no meio do mato, e gente que ora com óleo. Eles enterram óleo no chão e ora 40 dias em cima do óleo. E eu contei a história do Gabriel. A irmã só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Falou: leva esse óleo aqui, unge ele, que Jesus vai levantar ele. Quando eu peguei o óleo, dentro do óleo tinha uma espécie de purpurina. Eu falei: o que é isso? Ela disse: isso aí brota no meio do óleo quando a gente ora. Eu não sei se você crê, eu creio, sou pentecostal até o tutano, e o meu Deus faz. Eu peguei esse garoto, quando cheguei na casa dele, mas tira a roupa dele, eu ungi até o meio do dedinho do pé dele e disse: Jesus, levanta esse menino, Pai, cura ele. Ele foi matéria da Rede Globo do estado de São Paulo. A cadeira de roda está lá até hoje, e ele está aqui, ó, a esperança. Nossa, dá um pulo para cima, Gabriel. Tá aí, tá curado. Que servem a Deus, há um milagre à sua espera nesta manhã. Se você é salvo como eu sou e tem fé, comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Deixa Deus se tomar. Há lugar lindo. Tem uma praça naquele lugar.
Dr. Bauer, tem uma praça naquele lugar. Essa praça vai ser ponto de encontro de muita felicidade. Não sei você, eu não vejo a hora de ir para lá. Não vejo a hora de entrar por aquele portão e correr no meio daquela praça e encontrar dois homens, um segurando na mão do outro. Jesus, pastor, esse eu já abracei na entrada. Abraão, Isaac, respeito, vou ver depois. Eu quero ver o meu pai, quero ver o meu filho, pastor Youssef, que foi lá, está lá antes de mim, foi antes de nós. Seremos uma família de novo. Vou abraçá-los e eu tenho certeza que eu vou dizer para o meu pai: velhão, chegou aqui cheirando fumaça, hein? Aceitou Jesus 5 minutos antes de morrer. E para o meu filho eu vou dizer a ele: se Deus não quis que você nascesse, é porque a eternidade era melhor para você do que aquela terra maldita cheia de dor que a gente vive. Eu não sei se você crê nisso. Seremos uma família de novo lá em cima. Seremos uma família restaurada naquele lugar. Tem uma praça, no meio da praça tem uma árvore que já foi plantada na terra uma vez. Deus arrancou e levou sua semente para lá. Uma árvore que o homem não chegou sequer a tocar nela. A árvore da vida. 12 frutos por ano. Suas folhas são saúde para todas as nações. Vamos comer dela e vamos viver eternamente na presença dele. Há um palácio naquele lugar. Há um átrio, que é por onde o corpo ressuscitado e agora glorificado de Jesus deve ter subido e sido recebido. Na entrada do átrio estão lá, entre aspas, uma espécie de levitas. São anjos que cantam e encantam. A presença da magnitude do rei vai atravessando o átrio. Ele passa por uma espécie de lugar santo. Não há sacerdotes lá ainda, porque os sacerdotes estão aqui e um dia vão para lá. Mas estão amparados por 24 anciãos, que representam muito bem a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Mas a presença dele é aguardada no Santo dos Santos. E ao entrar no Santo dos Santos, está a glória eterna de Yahvé, o grande Jeová. O trono está pronto para ser possuído, e ele tem todo o direito, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas antes de sentar no trono, há uma missão para ser cumprida. O homem precisa ter passagem para entrar lá dentro, e isso é conquistado. O Espírito Santo é enviado à terra como penhor da nossa salvação. O grande, eterno e meigo Espírito é o que cerceia a igreja e provoca nela essa presença linda e divina da glória dele. O que te faz chorar não é a palavra melosa do pregador. O que te faz saltar e gritar não é um poder cabalístico. O que te faz ter o corpo tremendo agora não é nada de esquizofrenia nem de psicopatia. O que te faz sentir o que você está sentindo é o Espírito de Deus que baila no nosso meio. Como maestro, ele rege a noiva para que o encontro seja lindo e seja perfeito. E o que eu vou falar agora é só para quem crê. Está chegando a hora. Está chegando a hora. E aproveitando que está chegando a hora, eu quero aqui dar um recado e um aviso a todos os brasileiros e aqueles que vão ver em outro lugar. A vida é muito curta para a gente viver em pé de guerra. A vida é muito curta para a gente criar arestas. É muito curta para a gente ficar se degladiando. Isso em todas as áreas, quer seja profissional, quer seja emocional, quer seja na familiar e principalmente ministerial. Esse púlpito um dia foi comparado a um ringue, porque alguém escreveu num blog endemoniado que os pregadores se batiam aqui.
Eu sinto uma paz tão grande esse ano, porque todos nós entendemos que aqui o único que tem que ser glorificado é Ele. Não é pódio, não é para saber quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. As mensagens ministradas são mensagens para saciar a fome da noiva. Camboriú foi, é e será até o arrebatamento uma espécie de restaurante. Tem gente do país inteiro para ser alimentado aqui dentro. Ontem no jantar eu falava com o pastor Paulo Marcelo e ele dizia: tem gente que passa a vida inteira juntando dinheiro para vir aqui, e vem aqui para ouvir a beleza que é pregada aqui, para sentir a glória que é sentida aqui. E às vezes eu me pergunto: se eles soubessem um pouquinho das coisas que acontecem por trás dos bastidores. Ainda bem que nunca vão saber, porque Deus nunca vai deixar. Ainda bem que há um consenso comum aqui, que a honra e a glória pertencem àquele que está sentado no alto e sublime trono. E cabe a você parar esses linguarudos. Cabe a você mandar uma cartinha para alguns que estão iniciando e falta experiência, e dizer para eles: ei, não alfinete o seu irmão, não maldiga o seu irmão, ei, não fale mal daquele. Púlpito não é lugar de desgraçar pessoas, púlpito é lugar de exaltar as pessoas que estão caídas e erguê-las e colocá-las diante do céu. O céu é logo ali. Consegue ouvir? Consegue ouvir os passos dele? Pastor, Jesus já está vindo? Ainda não, mas eu acredito que ele já não está mais sentado no trono. Eu acredito que ele está na frente do espelho, ajeitando as vestes de casamento. Os anjos estão ataviando a sua roupa. O arcanjo já deve estar sentado num canto da eternidade com um pano, pulindo a trombeta, pegando papel e revendo as notas musicais que ele vai tocar. O pai olha para o relógio incansavelmente, apontando. Está quase na hora. E Jesus olhando para a gente, um monte de gente perdida, dizendo assim: calma, só mais um pouquinho, estou terminando de me ajeitar. Vai acontecer um arrebatamento nessa terra. A trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, Paulo mostra para nós o que vai acontecer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Tinha uma coisa que eu não entendia quando era menino, e só fui entender quando Deus me deu essa revelação do corpo de Jesus. Eu pensava que as tumbas não iam ser movidas. Pastor Napoleão, se eu estiver errado, o senhor porque o senhor é o nosso mestre de escatologia. Eu pensava que as pessoas sairiam da tumba em espírito. Mas os antigos escritos, os desenhos antigos dos nossos pais, tinham um monte de tumba revirada no cemitério. Aí eu entendi. Porque Jesus disse: assim como é o meu corpo, de vocês vão ser também. Assim como os anjos moveram a pedra do sepulcro e o corpo deles saiu, as tumbas serão movidas. Pastor, mas não tem mais nada lá dentro. Lá dentro só tem poeira. A maioria dos corpos viraram átomos. Se vire a terra, se vire o mar. Problema do peixe que comeu os meus irmãos lá no Titanic. Problema do terremoto que desabou em cima de pessoas e destruiu os corpos. Problema da morte, que se vire com os corpos que caíram de cima de aviões e foram despencados e despedaçados. Tem muitas sepulturas vazias porque o caixão foi depositado lá dentro só em ato simbólico. Mas a Bíblia diz que todos os que morreram vão voltar à vida, ressuscitarão. Eu vou repetir: ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Você não entendeu? Eu estou dizendo que eles ressuscitarão. 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 Vai ressuscitar. Enquanto eles estão sendo
ressuscitados, nós estamos sendo transformados. Diga para o seu irmão, não glorificado. Diga, transformados. O sangue desaparecerá dos nossos corpos. É por isso que é uma promessa para aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Os da primeira ressurreição terão para sempre um corpo diferenciado de todos os demais, porque esses que vêm do arrebatamento foram fiéis ao Senhor, e eles têm um prêmio. O prêmio é ter um corpo igual dele. Um corpo igual de quem? Não ouvi. Murcha a barriga, estufa o peito, bate assim, diga, esse corpinho aqui, em forma, ou de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, esse corpinho aqui vai ser igual ao corpo dele lá. Me corrija se eu estiver errado. Se ele ressuscitado atravessou a parede, o nosso corpo, os da primeira ressurreição, vai atravessar a parede também. Se ele comeu peixe, aí é só para quem tem fé. Ou você acha que as bodas do cordeiro será apenas um banquete espiritual, com frango feito de fumaça, com picanha feita de ectoplasma? Não, as bodas serão perfeitas. Quando subirmos daqui, num abrir e piscar de olhos, já estaremos lá, cada um sentado numa grande mesa. Ah, Jesus, ela vai do Oriente ao Ocidente. Tem um lugar reservado escrito, você lá. Você não entendeu, vou repetir. Tem um lugar reservado para você lá. Está pronto para comer 7 anos sem engordar? Agora as irmãs deram glória a Deus, pastor Napoleão aqui. Agora todo mundo deu glória a Deus. 7 anos sem engordar nenhum quilinho, comendo do bom e do melhor. E a parte mais bonita da ceia, pergunte qual é? O garçom. Pense num garçom lindo. O próprio noivo vai servir a mesa. Ih, pastor, então eu estou perdido, porque enquanto ele estiver servindo alguém lá do Oriente, vai demorar uma eternidade para ele chegar no Ocidente. Não, o nosso corpo é só ressuscitado, o dele já está glorificado. Então agora, com o corpo glorificado, ele vai estar servindo o meu prato, dizendo, está bom para você, Marco? E lá do outro lado está você, e ele vai estar dizendo, está bom para você aqui do outro lado? Ele vai estar aqui do outro lado dizendo, e para você está bom aqui do seu lado? E vai correr para o outro lado, e para você está bom aqui do seu lado? E para você está bom aqui do seu lado? Só quem vai participar desse banquete, tira o pé do chão para adorar. Eu vou para lá, quem me acompanha, quem me acompanha, quem me acompanha. Respira fundo. Eu estou terminando. O mundo está um inferno. Segure a mão do seu irmão. Por 3 anos e meio o anticristo convenceu a raça humana de que nós desaparecemos porque éramos uma espinha na garganta do mundo. Por 3 anos e meio o anticristo vai dizer para todo mundo que nós éramos espíritos que não haviam evoluído, então nos arrastaram para um outro planeta. Por 3 anos e meio muita gente vai ser enganada. Os outros 3 anos e meio serão de desgraça, perturbação, angústia. Os que hoje podem acertar por amor, naquele tempo só pela dor. No final do 7º ano, estamos terminando o banquete.
O noivo diz: terminamos o nosso jantar. Desaparece a mesa. O que eu estou falando aqui é uma pregação de uma criança. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir depois. Desaparece a mesa e aparece na nossa frente milhares de cavalos. Não me pergunte a matéria desses cavalos. Quem tirou uma fotografia foi Enoque, o sétimo depois de Adão. E Judas escreveu. Enoque disse: eu olho e vejo o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Não são anjos, são santos. Ele viu você lá. Você entendeu? Ele viu você lá com um sorrisão de orelha a orelha. Ele viu a gente lá. Cada um sentará num cavalo que não se comparará ao cavalo dele, porque o cavalo dele é diferente. Quando ele dá a palavra de ordem, os cavalos vêm voando pelo céu, porque Israel está acuado. Todas as nações do mundo querem matar e destruir Israel. Os desviados que sobreviveram ao massacre do anticristo estão ao lado de Israel, lutando contra os infiéis. Quando todos estão preparados para aniquilar a nação de Deus, a descendência de Davi, o céu se rasga, e lá no céu um barulho estrondoso, e lá vem milhares de cavalos. As câmeras que estão filmando o mundo são convidadas a olhar para cima, e quando olham para cima, um tumulto. Repórteres entram de todo lado. Eu não sei se vai dar tempo. Se o William Bonner for vivo, ele vai dizer: atenção, atenção, um plantão do Jornal Nacional informa: está sendo avistado nos céus do Oriente ETs que estão vindo de outras galáxias. Eles vêm voando em cavalos, e de repente ele recebe uma mensagem do ponto: não é ET. Descobriram quem é aquele que está lá em cima. E quando a câmera foca na coxa direita daquele que está no cavalo da frente, está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O céu está mais próximo do que você pensa. Aqueles que têm o ouvido afinado no diapasão do Espírito Santo devem estar ouvindo o ribombar das trombetas. Ele está voltando. Prepara-te, prepara-te. Salvemos o mundo já. Todos de pés. Pegue no braço do seu irmão. Pergunte a ele: o passaporte está aí? O visto foi renovado? Um pouquinho de tempo mais, e o que há de vir virá, e não tardará. Jesus está voltando. Eu pedi para você pegar no braço de alguém a propósito. Segure bem firme. Vem pegar no meu. Se você soubesse no braço de quem você está segurando agora. Como assim, pastor? Isso aqui é um irmão que mora nos Estados Unidos, ou na África, ou no Japão, no Brasil. Não. Júnior, se você soubesse no braço de quem você está segurando agora. Porque é uma promessa para nós na Bíblia. Pastor Yosef, Paulo, está escrito lá que nós reinaremos com ele. Todos os reinos do mundo vão ser depostos. E esses que estão vendo com Jesus lá de cima, quando ele vir para a terra e os seus pés pisarem o monte das oliveiras, e os montes se fenderem, e as águas descerem até deixar a água do mar morto viva, quando ele aniquilar os seus inimigos pelo sopro da sua boca,
Quando tudo tiver terminado, porque a noiva está recém-casada e nenhum noivo deixa a noiva fazer esforço na época da lua de mel. Você não vai precisar. Eu vou ter vontade de dar um cascudo no diabo, mas não vou poder. Só ele, pelo sopro da boca dele, aniquilará os inimigos de Deus. Quando isso acontecer, ele vai depor todos os reinos desse mundo, todos os presidentes, todos os principados, todos os primeiros ministros, todos os prefeitos, vereadores, todos os políticos perderão seu cargo aqui. Pergunte para quem? Não ouvi? Não ouvi? Para você? Não, você não tem. Eu disse que é para você. Você pode estar segurando no braço aí do futuro presidente dos Estados Unidos, do primeiro-ministro do Brasil. Você pode estar segurando no braço daquele que vai reinar, que vai reinar. A sua história não acaba aqui. Feche os olhos por um momento. Posso também estar errado, mas tem uma música que nós vamos cantar lá. Nós vamos fazer um ensaio aqui. Segurou no braço de alguém? Se o irmão não quiser pegar no seu braço, chuta a canela dele, velho. Vamos lá, Roberto. Senhor, nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso Senhor, nosso Deus. Levante suas mãos aos céus e cante: aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Pessoas agora, duas. Fecha um triângulo. 3. Jesus vai arrebatar, vai curar pessoas agora. Você tem promessas. Ele não pode voltar enquanto não cumprir as promessas. Pessoas serão transformadas agora. Pessoas serão arrebatadas a um nível de glória que nunca foram antes. Derrama a sua presença nesse lugar. Era bacana, era bastante, era basura.
és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Levante suas mãos, poderoso. Levante a sua voz ao céu, digno de louvor, digno. Cante, cante. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Yeah, yeah. Vai, Roberto, canta isso, vai, vai. Levante a mão direita ao céu, é hora de recebermos. Repita comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que bloquearam a minha fé ingênua, a minha fé simplória, que roubaram a esperança da volta de Cristo, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, para a palma da minha mão agora. Agora, feche a sua mão. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, Satanás é um derrotado. 2, a sua família será salva. 2,5, Gideões fará missões até o arrebatamento da igreja. 3, joga no chão.
Nossos hinos diz que aí atrás tem gente caído, cheio do Espírito Santo. Há uma dimensão de Deus nesse lugar. Aproveita, aproveita. Companheiros, a minha vitória é nossa. Vamos adorar, vamos receber de Deus, vamos dar de Deus. Vamos deixar nossa fé racional de lado um pouco. Vamos extravasar. Nós já fizemos isso quando éramos mais simples. Quando eu era mais simples, eu pulava ali no meio também. O que impede? O que foi que arrancou a sua fé? Vai, sai da terra, aproveita, aproveita. Vai. Jesus nesta manhã, nesta tarde, pode transformar vidas, pode transformar histórias.